É, a gente sempre acaba criando, né, esse cenário de que o domingo é um dia ruim, o domingo é um dia que vai se iniciar a semana e a gente fica pensando, nossa, domingo à noite, né? Domingo à noite, depressão. Domingo à noite, nossa, vai começar segunda-feira, minha semana vai começar e tudo mais. E é sempre esse cenário pessimista que a gente acaba criando na nossa mente, que é muito inconsciente e que é uma coisa geral, que muita gente faz isso e não percebe o cenário que está criando para a semana. A própria pessoa está amaldiçoando a semana dela, está jogando energia negativa no que vai ser os próximos dias e etc. E tornando tudo isso muito pesado, né? Algo que poderia ser mais leve, algo que poderia ser positivo e benéfico para a pessoa. Só que isso é um padrão de pensamento. A gente tem muita dificuldade para conseguir ressignificar as coisas, para conseguir reprogramar mesmo o cérebro para ser mais positivo, para ser mais proativo, para conseguir realizar coisas difíceis com mais facilidade e etc. Só que não é algo impossível. Você não precisa de nada externo para que você consiga ser uma nova pessoa, para que você consiga evoluir, para que você consiga, por exemplo, ser mais positivo no seu dia a dia e etc. Tá tudo dentro de você. Tá tudo dentro de você, tá tudo no seu coração e é a forma que você olha para dentro que diz muito sobre como você vai evoluir, quanto tempo você vai ficar adiando sua evolução, sua espiritualidade e etc. Então, basicamente, quando você se deparar no tédio do domingo, né, que é na maioria dos casos é o tédio que traz o domingo assim à tona, que você pensa, nossa, 6 horas da tarde, domingo, amanhã vai começar tudo. Aí você já começa a ruminar vários pensamentos, você quer anestesiar o seu corpo para que você esqueça que a semana vai começar. Você quer dopamina barata, você quer Reels, você quer ficar no Instagram, no TikTok, você quer ficar atrás do seu videogame ou do seu computador jogando e jogando até altas da noite para você esquecer completamente ou até da hora de você dormir. E o que consiste no caso da dopamina? O que ela vai, o que ela pode ser tanto de bom para você quanto de ruim? A dopamina é um hormônio, é uma substância que é liberada no nosso cérebro e que ela tem um torno padrão dela. Basicamente, ela tem um estado estabilizado, como se fosse uma linha reta. E quando a gente busca muitas coisas que podem nos anestesiar, como nos distrair, como videogame, como Reels, redes sociais, Instagram, né, TikTok, ou fofoca, ou pornografia, tudo isso desregula o nosso senso dopaminérgico e a nossa dopamina começa a ter elevações. Então você viu um Reels, um grande pico de dopamina é liberado no seu cérebro e você sente muito prazer. Aí esse vídeo acaba a dopamina, e o próximo, e por aí vai, e por aí vai. E é muita pouca, muita pouca, muita pouca. E isso acaba afetando o seu torno dopaminérgico, que é para ser algo gradativo, que é para ser algo linear no seu sistema nervoso. E para que a dopamina seja uma substância genuína no seu cérebro e não que precisa de fatores externos para acontecer, ela tem que partir de algo intrínseco, tem que ser de algo que venha de você mesmo, não que seja de algo de fora, porque senão você vai estar, de fato, colocando motivação em coisas que são externas, em prazeres fúteis, que no longo prazo e até no curto prazo também vão te trazer muito cansaço, vão te trazer insônia, vão te trazer tristeza, depressão. Diversos fatores podem ocorrer por conta da dopamina barata que existe hoje de muito fácil acesso na nossa geração. Então, todo mundo quer ficar horas e horas nas redes sociais, saber do que está acontecendo no mundo da fama, saber do que está acontecendo com os famosos,
quem vai estourar o próximo hit, e é essa ansiedade, e é esse nervosismo, e pornografia a todo tempo. Então, as pessoas estão muito supérfluas, as pessoas estão vazias. E eu não estou dizendo que é errado também, eu não estou aqui para falar de forma seletiva ou julgar as pessoas. Eu não quero colocar um tom de julgamento, mas é o que tem se falado a todo tempo, é a verdade. E as pessoas estão perdendo o prazer nas coisas simples, nas coisas básicas do dia a dia, como você acordar, ter contato com a luz do sol, dormir 7 horas por dia ou 7 horas e meia, praticar um exercício pela manhã, você escrever, você ler algo, absorver um conhecimento genuíno e principalmente o lado espiritual hoje, porque eu acredito, e a partir de pesquisas e estudos que eu acabei fazendo, que a gente está vivendo uma guerra espiritual. A gente está vivendo uma guerra onde a gente não consegue olhar, né? A gente não consegue ver, mas a gente consegue perceber pelas pessoas. Então, comprovam-se, né, e tem estudos evidenciando isso, que 90% dos homens estão viciados na luxúria, estão totalmente tomados por esse pecado capital, que é o vício por sexo, é o vício por pornografia, que seja, é o vício por dopamina barata. E a partir disso, os homens estão numa constante busca de, de sexo fácil. Todo final de semana sai para diversos encontros diferentes, querem novas experiências e novas experiências, e isso acaba afetando muito no quesito do preço que se paga, porque tudo nessa vida tem um preço, tudo. Então, principalmente no lado espiritual. E o preço da luxúria é você querer cada vez mais, cada vez mais e cada vez mais. E isso vai acabando com o seu senso dopaminérgico, vai acabando com o seu senso seletivo. Qualquer coisa para você tá bom. Eu só quero uma nova experiência, eu só quero uma dopamina, eu só quero, sabe? E as mulheres estão viciadas a maioria delas, viciadas em aprovação social. Não tô dizendo que é errado você postar uma foto do seu corpo, ou você se expor e etc. Você faz o que você quiser. Só que o problema é quando isso extrapola. Quando na verdade você já quer aprovação social de qualquer pessoa. Pode ser velho, pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser adulto. Você só quer uma aprovação, você só quer atenção, você só quer que eles fiquem mandando mensagem, você só quer likes, ou você começa a gerar conteúdo e você ganha dinheiro em cima disso, e é aí que se torna um estilo de vida e etc. E assim, cada um faz o que quiser, cada um. Eu não tô aqui para ditar o caminho, eu não tô para falar o que é o certo, o que é o errado, eu só tô falando o que é a verdade, porque esses conceitos eu tiro de estudos e eu tiro principalmente da Bíblia, no caso, ter uma crença hoje é algo que é raro, assim, na maioria das vezes. E cada um tem sua crença, cada um acredita em Deus, cada um vê Deus de uma forma diferente. Se você também não acredita, pode ser que você tenha outro tipo de concepção, mas cada um tem sua doutrina e as religiões parece que se odeiam muito. E se odeiam muito, e sendo que é o mesmo Deus, na maioria delas, né? É o mesmo Deus, é o mesmo Cristo. E eu, de um tempo para cá, eu comecei a ler mais a Bíblia, a buscar mais a Deus e seguir o lado crístico da coisa. Tá alinhado com a cruz, colocar a minha motivação em algo intrínseco de verdade, não em algo externo, porque eu ficava muito obcecado em bens materiais, em dinheiro, quero ficar rico, ter muito, quero ter carros, joias, roupas de marca, também a luxúria, quero sair com várias mulheres e etc, quero me relacionar, e isso estava acabando com a minha vida. Eu ficava horas e horas no Instagram, eu estava sedentário, eu não conseguia olhar para alguém sem idealizar alguma coisa e já ficar obcecado pela pessoa, qualquer pessoa que eu me relacionasse. Então eu tava
indo pro buraco, assim, basicamente. E eu decidi parar com isso, tomar um outro rumo para minha vida, porque eu já fui uma pessoa muito disciplinada, eu já fui uma pessoa bastante focada nos meus objetivos e etc. Só que eu já voltei pro buraco várias vezes, para vícios e etc. E quando a gente volta ainda mais forte. Só que eu caio também na concepção de que nada é por acaso e Deus tem um propósito para a vida de cada um. Só que um propósito a gente não encontra, um propósito a gente não acha, um propósito a gente cria. E é algo que vem de dentro da gente, é algo que parte do nosso conhecimento mesmo, de se conhecer, de você se amar, de você saber das suas dores, dos seus pecados, de você assumir eles, de você pedir perdão. E Deus já perdoou, na verdade. Jesus já pagou pelos nossos pecados. Então, você ter algo no que se estruturar de verdade é muito importante. E que a sua motivação, que a sua dopamina não venha dessas coisas mundanas, de bens materiais, porque você sempre vai querer mais. Você não vai ser feliz se você colocar sua motivação num carro dos sonhos. Pode ser que isso te gere uma sensação de dopamina por um longo período, por você ter conquistado o carro, mas uma hora vai vir o vazio e você vai pensar, é só isso? E você vai querer outro, e você vai querer mais um, e você vai querer ter o próximo carro, e você vai querer ter outra casa. E não é isso que preenche. O que preenche são virtudes, são valores, seus princípios, suas intenções. Então, isso que é o importante e é o que é pregado no evangelho. Eu não tô aqui falando para você virar crente, eu não virei crente, eu não tô seguindo nenhuma religião, eu não vou para a igreja, eu não tenho doutrina, essas coisas. Eu gosto da filosofia crística, eu gosto da filosofia do cristianismo, eu gosto da Bíblia, porque é uma evidência, é verdade, é concreto, existem provas de que Jesus existiu e que pagou pelos nossos pecados. Então ele foi um homem no auge da sua idade, nos seus 33 anos, que teve uma caminhada perfeita ao longo da vida, não cometeu nenhum pecado sequer, curou muitos enfermos, realizou diversos milagres, e no auge dos seus 33 anos, ele decidiu morrer por toda a humanidade, pagar pelo pecado de todos que estavam à sua volta e todos que viessem a nascer ainda. E por isso ele foi crucificado. E ainda na sua crucificação, ele falou para Deus, né? Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Então, sem o perdão partindo de você, e um dos mandamentos da Bíblia, né? Um dos 10 mandamentos é amar ao próximo como você ama a si mesmo. E se você é uma pessoa que não se ama, se você é uma pessoa que não se conhece, que não consegue entender seus defeitos, não consegue ressignificar seus pensamentos ruins, não consegue perdoar o próximo, não consegue perdoar aquelas pessoas que muitas vezes criaram traumas na nossa vida. Eu sofri diversos traumas. Eu já, na infância, aconteceram diversas coisas comigo, e tanto de abuso e essas coisas, etc., agressões, e enfim, os pais muitas vezes erram, e tá tudo bem. Essas coisas acontecem porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, todo mundo erra. A gente erra tentando acertar. E justamente por isso que Deus já perdoou, porque a gente está pecando a todo momento a gente está pecando. E se você não consegue perdoar essas pessoas, se você não consegue praticar o amor genuíno, porque é o mais forte, é a mais forte das emoções, é o mais forte do sentimento, das energias, é a mais alta energia, é o amor. Só assim, com amor incondicional, que a gente consegue se amar, que a gente consegue entender que nós somos os próprios os amores das nossas vidas, somos nós mesmos. O amor da sua própria vida é você, e o seu melhor amigo é você. Sua melhor companhia tem que ser você. E só a partir disso que a gente consegue amar o próximo, que a gente consegue perdoar, que a gente consegue crescer, evoluir, que a gente consegue se relacionar verdadeiramente com outra pessoa e encontrar o amor verdadeiro, sabe? Não é isso que é pregado em filmes, pregado não, mas mostrado em romances e etc, que vai chegar um cara na sua vida que ele vai lutar, 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 e ele vai atravessar céus e mares para te conquistar, e no final ele vai te conquistar como a grande princesa que você é, e ele é o príncipe encantado e etc. Não é assim. A vida não acontece desse jeito. E basicamente é questão de virtudes, é você agregar valor na vida da pessoa. Quando a gente
Eu era pelo menos desse jeito, e a maioria das pessoas, eu acredito que são assim, vão sair com uma pessoa e ela tem a intenção de pagar a conta para a pessoa, fazer com que aquele encontro seja legal, seja bom, para no final das contas aquela pessoa dormir com ela na noite. Ou dormir com a pessoa para depois ela te pagar alguma coisa, sabe? Um caso bem esdrúxulo aqui, um exemplo bem raso e supérfluo, mas, sabe, não tem aquela coisa de ganha-ganha, sabe? Eu gero valor para você, você evolui e eu não quero nada em troca, sabe? Eu não quero nada em troca, eu quero que você evolua, eu quero que você aprenda algo, eu quero que você se sinta bem, que você possa evoluir a partir da minha passagem na sua vida, sabe? Então, as pessoas se prendem muito em bens materiais e coisas que vão gerar dopamina barata, e sua dopamina, sua motivação tem que estar alinhada com valores intrínsecos, com princípios, com virtudes, né? Coragem, equilíbrio, disposição, compromisso, verdade e todas as coisas boas que vocês sabem. Então, a devoção, entregar o seu caminho para Deus e deixar Ele te usar como instrumento, você buscar conhecimento das coisas e tudo mais. E não basta só você ter a devoção, não basta só Deus, não basta você, agora eu tô seguindo a Deus, tô indo para a igreja, tô lendo a Bíblia, tô orando e agora a minha vida vai mudar e etc. É muito provável que isso não aconteça. Existem muitos pastores, muitos representantes da Bíblia que estão perdidos na luxúria, estão perdidos na pornografia, estão perdidos em bens materiais. A gente já viu isso acontecer várias vezes. Pastores que pensam no dinheiro a todo tempo e mascaram isso e ficam mascarando isso através da igreja, etc. Então, não estou generalizando, né? E claro que existem casos e casos, com certeza tem pastores também que são muito centrados na palavra e que querem apenas pregar o evangelho e passar uma boa mensagem, né? A missão deles é essa. Então, basicamente, assim, as pessoas mascaram muito e você tem que ter um senso de que não basta só a Bíblia, não basta só Deus, etc. Tem que ter uma reprogramação mental, tem que ir para o lado científico. O lado bíblico e o lado científico, eles caminham juntos, são as duas coisas, porque tem coisa que a ciência não consegue explicar ainda, não consegue explicar. Tem partes do nosso cérebro que são muito misteriosas, que ainda demandam muitos estudos e talvez a gente nunca saiba o porquê disso, mas quando é ancorado com a Bíblia, quando é conectado com os acontecimentos dos livros da Bíblia, e através desses estudos é comprovado que tem um total efeito no cérebro, tem um total diferencial nisso. Então, tudo depende também de uma boa reprogramação mental, de buscar evoluir. E parte desse princípio de quebrar velhos hábitos e começar com hábitos novos e manter a constância e não ficar preso na internet, não ficar preso em pecados, luxúria e etc. Eu não vou ser hipócrita aqui e falar que eu nunca fui dependente e etc., mas eu já passei por muita coisa, eu já vivenciei diversos cenários da minha vida e não tô aqui para ganhar a aprovação de ninguém, eu não tô aqui para conquistar o seu coração, eu não tô aqui para cativar e etc. Eu tô aqui pelo propósito, por algo que tá me preenchendo, por algo que tá fazendo bem para mim. E quando faz bem para mim e eu vejo que é genuíno isso, que realmente está valendo a pena, eu sinto a necessidade e a vontade também de passar adiante essa mensagem, de poder agregar valor na vida das pessoas, porque quando a gente coloca a nossa devoção a Deus, quando a gente não coloca a nossa dependência em coisas materiais, em coisas supérfluas, em luxúria e etc., a gente coloca a nossa devoção em servir, em ser útil para as pessoas. E isso é o que realmente está me preenchendo. Talvez eu tenha criado esse propósito. Porque se eu falar que eu sei exatamente qual que é o meu propósito, o que eu quero para minha vida, o que eu vou fazer o resto dela, eu não sei dizer, eu sou muito novo ainda, eu tenho 22 anos e talvez eu erre muito ainda, talvez eu volte, talvez só Deus sabe do futuro,
mas eu posso ressignificar as coisas. Eu tenho esse poder de criar a minha realidade. E quando você entende que você tem esse poder, você consegue ressignificar muita coisa negativa do seu cérebro. E tudo isso depende do seu tédio, do quanto você tem a capacidade de ficar sozinho, sem fazer nada, apenas com os seus pensamentos, apenas orando, pedindo e desapegando. Após você orar, você ficar pensando, tá, mas por que disso? E por que que isso está acontecendo comigo? E quais são as chances disso acontecer? Entende? É você escrever quais são suas intenções, o que que você quer com isso, porque Deus, ele não dá asas à cobra. Ele vai deixar a cobra no lugar dela, sabe? No processo dela. Porque até a cobra é um bicho importante para a cadeia alimentar da natureza, né? Para equilibrar o planeta. Então, cada pessoa tá no seu propósito, cada pessoa tá no seu caminho, e eu não tô aqui também para falar qual caminho você deve seguir, qual caminho é o certo, qual caminho é o errado. Eu não tô aqui para pregar nada. Eu tô aqui para falar a verdade, que tem evidências, que é concreto, como estudos neurológicos, neurocientíficos, e a Bíblia, que tem evidências, que é real. Então, a partir do momento que você entrega verdadeiramente sua devoção a isso, seu propósito se torna maior. Então, não que eu tenha encontrado de fato esse propósito, mas no momento é o que está me preenchendo. E, assim, eu espero que eu tenha agregado valor para quem está vendo esse vídeo, para quem está assistindo, meus amigos que me conhecem, minha família e tudo mais. Eu sei que depois que você se expõe, de certa forma, você vira alvo de julgamentos, alvo de haters e pessoas te julgando. Muita gente vai gostar, muita gente vai entender a mensagem, mas muita gente vai interpretar mal. Você tá vulnerável para cancelamentos e etc. Só que Deus sabe da sua intenção. A partir do momento que você se conhece, você entende a sua intenção, qual é a necessidade de passar uma mensagem por trás disso, e você entende que, como eu já falei, eu não tô aqui para ter aprovação de ninguém, né? Eu tô pelo propósito. Eu tô pelo propósito, pelo que tá me preenchendo, que é servir, que é passar uma mensagem verdadeira e poder agregar valor de alguma forma na sua vida. Então, comece sim com a Bíblia. Se você estiver se sentindo muito vazio, cansado, deprimido, etc. Claro que em casos extremos, se você tiver com depressão, essas coisas, busque um profissional, busque um médico e tudo mais. Fale para sua família. Mas se você é saudável, se você tem disposição, se você está conseguindo acordar dia após dia, sair do seu quarto, ir para o trabalho, ir para academia e tudo mais, espero que você possa evoluir com essa mensagem, que você possa seguir a Deus, que você possa escolher o caminho que faz bem para você, sabe? Que você vê que é verdadeiro, que é genuíno, que você consegue criar um propósito que te preencha. Não que você chegue num domingo à tarde e comece a ruminar pensando que a semana vai começar e que você não quer, que você está cansado, etc. Que você esteja cheio de energia, cheio de vontade. E, além da Bíblia, também comece com reprogramação mental. Como você pode ancorar sua dopamina, sua motivação em coisas intrínsecas, sabe? E tudo parte do seu sono, de como você dorme, do que você se alimenta, né? Do que você escuta, do que você consome. Então é realmente uma mudança de vida. É desafiador, é desafiador. Eu não gosto de usar a palavra difícil porque ela se torna mais difícil, obviamente, torna aquilo mais difícil. Mas quando você ressignifica essa palavra, né, quando você vai no princípio dela, você entende que difícil vem do grego difficilis, que significa desafiador ou pouco acessível. Então, desafiador, você desafia a dor para ser um vencedor. E eu achava isso balela, eu achava isso tontice, bobagem, porque era um jogo de palavras, né? Uma rima, uma poesia, não sei, pra mim é engraçado, sabe? Eu dava risada de quem falava, mas a partir do momento que você começa a entender os significados da palavra, vai criando sentido e vai realmente fazer a diferença. Então quando você usa a palavra desafiador, aquilo não se torna tão difícil e você começa a olhar de uma outra forma e começa a agir a partir disso. Então,
Como eu falei, eu já estava refém de dopamina barata, eu estava refém dessas coisas fúteis, de vícios, estava me perdendo em luxúria, estava me perdendo em diversos fatores da minha vida. Do final de 2024 até umas 2, 3 semanas atrás, nós estamos quase no final de mês de março, é dia 24 hoje, não, dia 23. E eu comecei a beber, voltei com maus hábitos, parei de treinar, eu era muito focado. E eu comecei a fazer um jejum de dopamina. Lógico, não tem como ficar sem dopamina, porque o nosso cérebro produz. Mas eu fiquei sem as dopaminas baratas, né? Sem redes sociais, Reels, usava só para responder mensagens. Parei de comer açúcar, parei com luxúria. Comecei a me aproximar mais de Deus e aí que começou a mudar realmente o meu coração. E a gente aprende muita coisa na Bíblia, muita coisa mesmo, muita coisa que muda o nosso senso de percepção das coisas. E quando a gente consegue reprogramar o nosso cérebro, quando a gente consegue mudar a nossa mente, consegue agir a partir dela, a gente começa a dominar ela de fato, a gente começa a ter uma nova visão do mundo. A nossa visão mesmo muda. A nossa visão muda. E tudo isso começou a fazer sentido para mim e eu relato para vocês aqui que é muito bom. Eu tô já há mais ou menos 2 semanas nesse jejum de dopamina, né, cortando essas coisas que me fazem mal, me faziam mal no caso, e eu me sinto uma outra pessoa, me sinto novo, totalmente novo, restaurado. Eu tava parando de me cuidar, agora, assim, não é bom a gente se apegar à vaidade, lógico, também é um pecado e muita vaidade, né, avareza, essas coisas. Mas eu passei a me cuidar melhor, voltei a treinar, a regular meu sono, parei de consumir muitos vídeos, né, redes sociais, cortei totalmente açúcar também, voltei a treinar e etc. Então tudo isso começou a fazer bem para mim e eu garanto que se você também começar, se você tomar uma atitude, se você cortar essas coisas que te dão muita dopamina fácil, que te deixa exausto, que você começa a ver e a hora que você percebe já passou 3, 4 horas e você não fez nada de produtivo, você tá cansado, você não aguenta mais nada. Se você quer restaurar de novo a sua energia, se você quer voltar cada vez melhor, se você quer ter mais foco, se você quiser também aumentar a testosterona do seu corpo, propriamente dizendo, se você quiser regular seus hormônios, se você quiser se sentir jovem novamente, né? Porque hoje em dia é ao contrário, né? Os velhos, né? Os idosos têm mais energia do que um adolescente, por exemplo, que fuma maconha, que fica o dia inteiro em redes sociais, etc. Então hoje é o adulto, né? É o velho que tem mais energia que um adolescente. Então isso é muito frequente, né? Na nossa sociedade. Mas eu acredito que conforme o tempo for passando, as coisas tendem a melhorar. Eu ainda tenho esse olhar otimista para a sociedade, porque eu acredito que o amor possa salvar realmente o mundo, mas é muito difícil dizer porque a gente vive numa sociedade que está vivendo essa guerra espiritual com esses pecados que são muito fortes e a gente vê diversos líderes espirituais também partindo para o outro lado e acabam se corrompendo e expondo isso e é realmente algo, por assim dizer, triste, mas seja diferente, busque ir contra essa manada, contra a corrida dos ratos, tente se diferenciar, tente ser proveitoso, sabe, no seu tempo livre, tente fazer coisas produtivas, coisas que vão te agradar, porque você não depende também da aprovação de ninguém. Você não precisa que sua mãe aprove você, você não precisa que seus colegas te aprovem, que todo mundo fique dando feedback positivo para você, porque se muita gente ficar amaciando também o seu ego, etc, você vai partir pro lado egocêntrico da coisa. Então, tome as coisas e veja as coisas com muita humildade, com muita responsabilidade, e é a partir do momento que a gente toma essa posição também de adulto, de maturidade, que a gente resgata a nossa criança interior, que a gente vê as coisas num olhar mais lúdico, fazer as coisas de forma mais engraçada, sabe? Então, a mensagem que eu tinha para passar é essa. Desculpa pelo vídeo longo.
Eu acabei subindo uma enquete nos melhores amigos do meu Instagram e acabei falando que ia ser um vídeo de 20 a 30 minutos, com coisas que eu pretendia falar, e hoje foi o primeiro vídeo, né? Eu queria contar um pouco mais sobre mim, etc, falar o que que eu tô fazendo e tudo mais, e creio que nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre neurociência, coisas que você pode fazer para aumentar o foco, para dormir bem, para conseguir regular seu relógio biológico, para ter mais disposição, etc. Vou falar também sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre propósito, sobre devoção, sobre coisas da Bíblia, versículos, né, que eu estou lendo nos evangelhos e tudo mais. Então, espero muito que quem assistiu até aqui tenha gostado, que eu tenha passado uma boa mensagem, né, que eu tenha, de fato, agregado valor na sua vida. E se você não gostou, eu também entendo e compreendo isso. Cada um tem seu ponto de vista, cada um tem a sua concepção do que é o mundo. Muita gente sente raiva quando escuta a palavra Deus ou quando pensa em Jesus e etc. Mas eu não estou aqui também, novamente, para converter ninguém. Eu não estou aqui para mostrar caminho para ninguém. Eu só estou falando que é a verdade, o que faz bem para mim, o que está funcionando para mim e o que possivelmente possa servir para você também, se você aplicar e tentar, certo? Então, muito obrigado. Se possível, deixa o like, comenta, compartilha. Eu tô aprendendo ainda, então qualquer coisa a gente vai melhorando com o tempo. Valeu!